Isso. Você viu alguma coisa estranha, doutor? Então, vamos falar das duas coisas, né? O contrato. O que o público sabe desse contrato, Daniel? Você que é jornalista, que provavelmente tentou investigar bastante esse contrato aí, o que chegou no público de mais importante sobre esse contrato da Vai de Bet? Em primeiro lugar, muitas versões. Muitas versões sobre como se chegou à versão final do documento, né? Os próprios depoimentos dos envolvidos no inquérito policial, eles divergem, todos eles, inclusive. O Augusto falou uma coisa, o Sérgio Moura fala outra, o Marcelinho fala outra, o dono da Vai de Bet fala outra, o Cassundé fala outra, ninguém fala a mesma língua sobre como se chegou a esse contrato, né? O que se sabe é que as trocas de minutas, né, que são os rascunhos de contratos, elas foram bastante frequentes no início da negociação. O intermediário não estava presente nas primeiras versões, o campo de intermediário nem aparecia inicialmente. Em um certo momento, o Corinthians inclui o campo de intermediário sem a presença da rede social mídia, que foi a empresa que foi escolhida como intermediária, do Alex Cassundé. E, se não me engano, na quarta ou quinta versão é que o nome dela é incluso. Isso é incomum, digamos assim, porque se a negociação desde o início, em tese, né? Se a negociação desde o início tem um intermediário, o nome dele deveria estar presente desde o início, né? Porque, afinal de contas, não se descobre intermediário no meio da negociação, né? Teoricamente, ele é que leva a empresa ao clube ou vice-versa, né? Então, isso já chamou a atenção na investigação e quando se vazou essa situação das minutas e que ela só entrou no meio do negócio, chamou muita atenção também porque ninguém conseguiu explicar por que isso aconteceu, né? Esse é um dos pontos-chave, inclusive, pelo que se sabe que o delegado também desconfia de como que a condição da situação aconteceu, mas talvez seja o maior problema, digamos assim, para falar uma palavra mais imparcial. E também a multa, né? E também a multa, né? Que quando a Vai de Bet, ela toma conhecimento de toda a situação que vai acontecendo, né? Por conta da matéria do Joker Fury, primeiramente, mas... Não, primeiro a multa para assinatura do contrato. Você fala a multa com a PixBet. Com a PixBet? Ah, sim. Que também ficou mal explicado isso. Eu me lembro que foi feita uma coletiva falando que a nova patrocinadora queria arcar com essa multa e, pelo que eu li, parece que ficou para o Corinthians. Ficou para o Corinthians. Aí daqui a pouco o doutor pode avalizar tudo que a gente está falando, se a gente está falando alguma besteira aqui ou não. Inclusive, o clube, ele, na apresentação do balanço de 2024, ele cita em um dos slides que uma parte ali do prejuízo é a multa da PixBet, como quisesse falar que é um detalhe que não estava previsto, digamos assim, Isso é uma interpretação minha, tá? Mas eles citam esses 40 milhões, que foi algo que o clube assumiu de uma certa forma apressada, atropelada, para poder colocar o contrato da Vai de Bet, né? Opinião minha também, é isso, esse atropelamento, e que, enfim, se o contrato da Vai de Bet tivesse sido cumprido até o fim, valeria a pena, 360 milhões para o clube, né? Sim. Mas após uma rescisão tão precoce do contrato, acaba pesando 40 milhões, né? Querendo ou não. Opa! E sem falar a multa da própria Vai de Bet, né? Que quando ela sai, ela aciona a cláusula anticorrupção do contrato, rescinde sem pagar nada, e até hoje, o doutor vai poder falar sobre isso, eu acredito, o Corinthians não questionou em momento algum a respeito dessa multa. Diz que vai esperar o final do inquérito, mas sendo vítima não poderia ter feito já? É o questionamento que fica. E também tem o pagamento da comissão, né? O pagamento da comissão, os 7%, são 25 milhões e 200 mil reais para a rede social mídia. Então foram pagos 25 milhões. Não, foram pagos cerca de 1 milhão e 400. 1 milhão e 400. Era 25, foi pago o quê? Uma parcela, é isso? Foram pagas todas as parcelas até o final do contrato, quando foi rescindido. Até a rescisão do contrato foram pagas todas essas parcelas aí. E o que a gente ouviu falar na época também é que foi sem o consentimento do diretor financeiro, não é isso? Sim, o Rosala Santoro, ele estava a questão é o repasse, na verdade. Isso, né? Porque o repasse, o Rosala Santoro estava em viagem e aí o Marcelo Mariano, o que se diz, né, é que ele teria ordenado esses pagamentos sem passar pelo Rosala Santoro, que é uma ingerência que não deveria existir. Mas todo mundo tem a senha lá do banco do Corinthians? Meio que todo mundo mexe no negócio. Como é que é isso aí? A gente falou alguma besteira aqui? Não. Tem alguma coisa que vale a pena a gente ressaltar? E esses pontos mais importantes aí, é tudo isso mesmo que aconteceu? A questão do pagamento foi realmente o valor de 1 milhão e 400, né? Não foram pagas todas as notas que a empresa intermediária tinha apresentado ao Corinthians ainda, teve algumas lá que ficaram retidas, que não foram pagas. Tanto é que se você levar em consideração o tempo de contrato que estava vigente
e comparando com o número de notas pagas, você percebe que o Corinthians, em tese, também já estava devendo para a empresa intermediária, entendeu? Então já também não tinha pago todas as notas que eles tinham emitidos. Mas 1.400 realmente foi pago. Tá, só pra gente separar aqui por temas. A multa da PixBet, Corinthians pagou. Não pagou ainda, né? Não pagou ainda? Não pagou. Não. 40 milhões, né? Até onde se tem notícia, não pagou a multa. E ficou pro clube mesmo. Foi feito um acordo, né? Que parece que foi feito um acordo, inclusive, que também gerou polêmica em relação aos honorários dos advogados da PixBet, que teria ficado estipulado em torno de 4 milhões, e gerou uma polêmica. Os conselheiros questionam muito. Mas a VideBet não pagou isso. Não pagou. Não, Ficou no pro RCE, Corinthians. não tá? pagou. A PixBet. PixBet tá no RCE. Está colocado agora lá junto com os outros credores dentro da RCE. Então, tá lá. Essas mudanças de minuta, Então, esses detalhes eu não tenho, porque aí... mas estavam lá. Não, é normal, em todo contrato, você ter trocas de minutas. Então, Agora, mas esses detalhes do mais... intermediário, que só aparece a empresa. De acordo com o histórico que você tem lá dentro do Corinthians, a primeira versão, ela não tinha ali a figura do intermediário, indicado, preenchido e tal. Não tinha. Isso realmente surgiu... No decorrer da negociação. Mas a gente está falando, vamos ser, até pra gente ser... Isso é estranho ou não? Não, veja... Depende do que o Dani falou, vamos lá, o intermediário não está na primeira, mas pô, se ele que fez a intermediação. São situações, apareceu depois. É isso que eu tô falando. O que é estranho, vamos pensar assim, Isso. a troca de minutas, ainda mais em contrato dessa magnitude, é uma coisa absolutamente normal. Você tem um jurídico do outro lado, você tem um jurídico daqui e daí por diante. Agora, eu não sei, de novo, eu não estava lá, não quero ser leviano de eventualmente chegar a uma conclusão sem ter vivenciado aquele momento. Né? Porque a gente falar hoje... tranquilos aqui, é uma coisa. Claro. Agora, imagina a correria lá, antes até do Augusto assumir, porque parece que de acordo com as notícias, as investigações, as negociações começaram até 28 de dezembro, foi até antes dele assumir, então a correria foi gigante e tudo mais e tal. Imagina a pressão em cima do departamento jurídico, aquela coisa toda e tal, para poder exaurir essas negociações e tudo mais e tal. Não sei se foi passado ao departamento jurídico desde o primeiro momento, de novo, que existia intermediário. Então, é aquilo que eu disse agora há pouco, o departamento jurídico coloca na minuta aquilo que é passado para ele. Se não foi passado que existia intermediário, o departamento jurídico não colocou. No caso, quem teria passado essas informações para o jurídico? O normal seria o... Eu não sei se foi o Sérgio Moura na época ou se foi o Marcelinho, eu não sei. Algum diretor que estava à frente dessa negociação teria passado as informações. E ao que consta, num primeiro momento, não foi passada a informação do intermediário, talvez tenha sido passada após. O que eu me lembro é que... Em alguma das reportagens, não vou me lembrar qual, mas a gente teve acesso a isso, durante a troca de mensagens, isso é feito online, né? Foi feito em alguma plataforma online, tipo um Google Docs da vida, essas trocas de minutas. Em um dado momento, o campo de intermediário ele é incluso no contrato. E quando ele é incluso, alguém do setor jurídico do Corinthians faz uma observação e questiona, mas esse contrato tem intermediário? Na verdade, ele só para fazer uma correção. É do jurídico? Do jurídico de lá. De lá, isso, da VideBet. O jurídico foi o jurídico deles. o jurídico da VideBet falou assim, pô, mas vai ter intermediário? Né? É isso, né? Me salvou aqui da memória. Eles questionam, mas afinal, tem intermediário? Então, é uma pergunta em tom de surpresa que não deveria acontecer, em tese. Porque deveria ser de ciência da VideBet que o acordo tem intermediário, desde o início. Que apareceu depois, né? Aí surpreendeu eles também, né? De uma certa forma, é nesse tom que eu coloco, porque não deveria haver um questionamento sobre isso, se a ciência do intermediário, se ele existisse desde o começo. Desde o começo, né? justamente. Por mais que ele não estivesse presente desde o início na minuta, é incomum que uma das partes questione se vai haver no meio da negociação, no meio da troca. É esquisito. É mais isso que a gente coloca. E o rompimento do contrato? Que nem o Dani falou, por que o Corinthians não acionou a VideBet? Essa é uma questão interessante, né? Porque eu cheguei, esse assunto estava em ebulição. Então, peguei, analisei o contrato, verifiquei direitinho, verifiquei os valores e daí por diante. Tá. Em primeiro lugar, se o Corinthians fosse ingressar com uma ação contra a VideBet, isso tudo foi ponderado, conversado com a diretoria e tudo mais. Tá. Se o Corinthians fosse ingressar, o Corinthians não podia ingressar somente pelo valor do contrato. O Corinthians tinha que pedir muito mais coisa, um dano reputacional, um dano à imagem, o prejuízo causado, os lucros cessantes, aquilo que foi interrompido por conta do rompimento do contrato, negociações que estavam sendo feitas. Então teria que primeiro fazer... Opa, você tem que fazer uma análise macro. Eu não posso olhar de uma forma pequena, focada no contrato e esquecer todo o restante dos danos. Porque quando você fala dos danos de um rompimento dessa forma, o dano é muito maior do que a simples multa contratual. Você tem que fazer uma pesquisa maior para entender. Primeiro, existia motivo para invocar uma cláusula daquela de corrupção? Não existia? Há razão para a VideBet? Não há?
Então, primeira análise. Primeiro a gente precisa quantificar qual teria sido o prejuízo do Corinthians com aquele rompimento aparentemente motivado naquele momento. Perfeito. Só que aí surgem outros problemas periféricos. Qual o problema? Vamos imaginar que a gente chega, vou dar um exemplo aqui absolutamente aleatório, tá? Imagine que a gente avaliasse e falasse assim, olha, ela tem que indenizar muito além da multa por conta desses danos periféricos, vamos chegar aqui a um valor de, eu estou chutando qualquer valor, 500 milhões. Pronto. Ok, vamos ingressar com a ação? Vamos. Calma. Por que calma? Existem custas para serem pagas para ingressar com esse processo. Claro, e altas, né? Em cima de 500 milhões. Elas As são custas não são baixas, são proporcionais ao valor percentual. Certo. Então, o que acontece? Claro que tem um teto, mas os tetos são altos. E agora? O Corinthians tem condição de fazer esse pagamento agora ou não? E vamos pensar além? Vamos. Hoje, o que nós temos? Como é que eu consigo hoje comprovar? Falei assim, olha, a Vaidbet encerrou o contrato de forma equivocada. Ok, comprova que encerrou de forma equivocada. Não, eu estou dizendo que encerrou de forma equivocada. Porque cadê a conclusão do inquérito para dizer, olha, não houve nada disso, não sei o que tal, então aqui foi um subterfúgio utilizado para poder romper o contrato. Cadê essa materialidade que vai dar embasamento? Se a gente entra com uma ação dessa precariamente instruída, a chance de perder, ela passa a ser significativa. Quando você perde, você corre o risco de ainda ter que pagar, corre o risco no sentido de percentual, porque tem que pagar é evidente, a sucumbência do lado contrário. O que é a sucumbência? Sim. Você perde a ação, você tem que pagar de um limite de até 20% os honorários dos advogados do outro lado. Então você imagina mais esse dano ao Corinthians. Falei, bom, então para um pouquinho. Que ainda estava muito vago, né? Muito vago. Então o que acontece? Você sopesando esses valores, você fala, tá bom, mas qual é o prazo que o Corinthians tem para ingressar com a ação de reparação de danos? Tá perto. Não tá. Nós estamos falando aí no mínimo de 3 anos. Por conta de um rompimento decorrente de rompimento contratual. Deu um ano já? Deu, né? Um ano agora, não é isso? Vai dar agora em junho, eu tô dizendo. Olha que interessante. Em maio, né? Que foi quando houve o rompimento. Em maio. Então, Que foi quando estourou o problema todo, tal, que o Juca Kfouri divulgou. Vai dar um ano. Calma. Nós ainda teremos mais tempo. Tá no prazo? Tá. Dá pra fazer de uma forma mais segura lá na frente? Dá. Se de repente o inquérito policial atestar que realmente ninguém do Corinthians tem nada a ver com isso, que isso é uma coisa que não existe. Aí você tem um elemento sólido para ingressar. Porque senão eu exporia o Corinthians a um risco exagerado. O custo com a distribuição da ação, custo alto, e mais uma potencial sucumbência em cima do valor da causa que oneraria o Corinthians ainda e muito. Então, numa questão de gestão responsável, pé no chão, vale a pena fazer o Corinthians correr esse risco nessa aventura jurídica nesse primeiro momento, enquanto você não tem um laço documental sólido para comprovar que de fato não houve isso? Perfeito. Essa é a situação pela qual eu, na época, sugeri, e imagino agora que o diretor jurídico atual esteja seguindo na mesma linha, vamos esperar se a polícia vier. Falar assim, realmente não houve nenhuma comprovação de indício de ninguém do Corinthians envolvido. Vaidbet, então você vai. Você não quis esperar, você queimou a largada? Me gerou todo esse prejuízo no âmbito macro? Tá, agora chegou sua conta. Tome,